Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu creio que muita gente vai estar acompanhando, porque estamos na fase vermelha, é ou não é? Mas brincadeira à parte, queria informar que amanhã, 11 horas, o culto de gerações já está aberto para presencial, tá bom? Então, se você se sente à vontade em vir, pode vir. Mas não venha forçado, né? Assim, não crie uma situação para vir, tá ok? A nossa igreja realmente quer que vocês estejam bem, tá? E se vocês quiserem comparecer, podem comparecer. E como nós estamos na fase vermelha, é só o culto, seguimos todos os padrões de segurança aqui na igreja, e acabando o culto, é todo mundo para casa, tá ok? Bom, uma outra vez que queria dar, usem máscara e evitem aglomerações, tá ok? Eu acho que também ficar preso em casa não é a saída. Nós temos que trabalhar. Então, usem máscara e evitem aglomerações. É a dica que eu queria dar hoje à noite. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Nessa noite, Senhor, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. E, Senhor, nós queremos ter uma vida vitoriosa. E que nessa noite nós possamos aprender em como viver essa vida vitoriosa, Pai, de acordo com a tua palavra. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus. Naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez. Não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu. Pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo ou culpa em mim, esse é o poder de Cristo. Por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias.
nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. Só em Jesus confiarei. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, me guarda. Amém. Hoje a palavra fica em 1 João, capítulo 5, do versículo 1 a 21. Seria o 1 João, capítulo 5. Eu tenho já tratado do 3 João e os livros de João, essas epístolas pequenas de João. Talvez pela fase que eu estou vivendo hoje, e a leitura que eu faço dessas epístolas, eu leio e releio, o quanto esse discípulo foi um discípulo do amor. Sentimos muito amor nas cartas que ele escreve. E hoje queria compartilhar em mais um momento aqui acerca do que o João escreveu em 1 João capítulo 5. Nós vamos ver o capítulo inteiro, por isso, em vez de fazer a leitura, nós vamos lendo os versículos e vamos destrinchando aí a palavra de hoje. E para começar, eu queria compartilhar um negócio assim, que Jesus, ele nos chama para uma vida vitoriosa. E na cruz ele diz assim: está tudo consumado. E a questão que vem para nós é: o que está consumado? E no dia anterior, Jesus chama todos os discípulos, isso no João capítulo 16, 33, assim está escrito: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo.
E eu fico imaginando o que os discípulos estariam pensando. Jesus fala que venceu o mundo, na cruz ele diz que está consumado, mas ele venceu o quê? O que foi consumado? Então, os discípulos estavam confusos, estavam com perguntas na cabeça, estavam com medo. Tirando aquela cena em que o Pedro, né, ele com a faca, ele corta a orelha do soldado, a reação seguinte de todos os discípulos é uma reação de medo. E no momento da crucificação, eles se esconderam. Você não vê os discípulos no cenário da crucificação. Todos sumiram. Claro que o João estava lá, mas a maioria sumiu. Mas depois desse evento, eles o quê? Viveram uma vida vitoriosa. E o que seria essa vida vitoriosa para os nossos discípulos? É uma vida de mártir. Eles foram martirizados. Tirando João, todos morreram martirizados. E nós podemos dizer que eles viveram uma vida vitoriosa. Nós ouvimos essas histórias, por exemplo, dos nossos discípulos, que de alguma forma, aqueles discípulos que estavam com medo, que se esconderam no momento mais difícil de Jesus, depois, eles vivem uma vida vitoriosa, de mártir. E nós ouvimos essas histórias vitoriosas. Eles viveram essa vida vitoriosa. E nós, que ouvimos essas histórias, nós colocamos o conceito de vitória aonde? Na perspectiva do mundo. Seguimos o mundo, buscamos o mundo. E nós achamos que se nós, dentro do padrão, do paradigma do mundo, nós nos esforçamos, lá dentro nós alcançamos algum tipo de objetivo, nós dizemos que nós estamos tendo uma vida vitoriosa. Mas será que é isso? Se for olharmos para os discípulos, todos foram martirizados, mas é um consenso de que eles viveram uma vida vitoriosa. Então, o João nos ensina hoje, nesse capítulo, de como podemos viver essa vida vitoriosa em Cristo. Tá ok? Então, acompanhem comigo. Espero que essa verdade esteja no coração de vocês durante esse ano. Versículo 1. Abram suas Bíblias, se vocês tiverem. 1 João, capítulo 5. Vamos ler o verso 1. O verso 1 está escrito assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. O que nós vemos aqui é que Jesus Cristo basta. Você não precisa crer em outra coisa. Você não precisa de outra coisa. Todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Você crê em Jesus Cristo e isso basta. E porque nós cremos em Jesus, nós somos renascidos de Deus. Ok? Então, pessoal, não há outra coisa no cristianismo. Jesus Cristo é tudo. É tudo. Se você crê em Jesus Cristo, você é nascido de Deus. Não esqueçam disso. Versículo 2 e 3. Sabemos que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus, obedecemos aos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. Se amamos, nós obedecemos. Quando os filhos amam os pais, eles obedecem. Quando eu amo meu pai, eu acabo obedecendo o que ele fala. Quando eu amo minha mãe, eu obedeço o que ela diz. Então, se aqui o João está falando que amar é obedecer aos mandamentos de Deus, é algo óbvio. Você só vai conseguir obedecer a Deus se você amar a Deus.
E se nós obedecemos, o que diz o João? Nós somos o quê? Nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Aí pessoas perguntam, eu sou nascido de Deus? Será que eu fui reborn? Será que eu nasci de novo? Tem muita gente que pergunta isso. Então a questão é, você ama os filhos de Deus? Porque esse é um sinal claro que nós temos na nossa vivência neste mundo. Você ama os filhos de Deus? Se você não está amando, você tem que verificar a sua fé. E essa pergunta, eu nasci de novo, eu sou nascido de Deus? Se você é nascido, você ama os filhos de Deus, os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Se você não ama a Deus, você não consegue amar os filhos de Deus. Portanto, se você se pergunta, se eu sou renascido, eu sou nascido de Deus, faça essa pergunta, será que eu amo os irmãos e irmãs em Cristo? Porque esse é um sinal muito claro, né, se você está, né, se você é nascido de Deus. Versículo 4 a 8. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Aqui em 1 João, versículo 4 e 5, capítulo 5, diz o quê? Que aquilo que é nascido de Deus, tá ok? Vence este mundo. E a fé é um presente para essa nova vida. Por isso que ele diz, obtemos essa vitória pela fé. Então nós vencemos este mundo, nós temos vitória neste mundo porque nós temos essa fé que é um presente de Deus. Se nós nascemos de novo em Deus, se nós somos nascidos de Deus, o que acontece? Deus nos dá fé de presente e essa fé nos dá vitória em nossas vidas. Quem vence essa batalha no mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, nós devemos nascer de novo. Mas o que é esse nascer de novo? É nós tornarmos nova criatura, que nem o Paulo fala. As coisas antigas já se passaram, eis que fizeram novas. Somos novas criaturas em Cristo. Tudo se tornou novo. E o que se tornou novo? O nosso homem interior. O nosso homem interior não é coisa externa de nossas vidas. O nosso homem interior é que tem que ser o quê? Mudado. O mundo não está só na parte externa. O mundo também está dentro de nós. E é nesse mundo interior que existe dentro de nós, esse homem que está neste mundo, que Deus quer o quê? Fazer nascer de novo. E por isso que para vencer este mundo, né, Deus ele dá essa graça de que nós possamos nascer em Deus. E aí, o modo de ver o mundo muda, a sua motivação muda. Sabe por quê, pessoal? Você pode obter vitória nesse mundo, mas as motivações são diferentes. Então, o que eu digo? Tem gente que faz boa ação, tá certo? Mas com uma motivação diferente. E é isso que o João está falando. Nós temos que ver a nossa motivação. Nós temos que ver o que é essencial. E nós colocamos essencial para obter a vitória. Porque a motivação para você chegar a isso é diferente, apesar de ser coisas parecidas. Nós fazemos boas obras, queremos ajudar as pessoas pobres. Os judeus faziam jejum. Os judeus davam esmolas para os pobres. E eles oravam até em praça pública. Mas Jesus chega para esses judeus e dizem o quê? Qual a sua motivação de fazer essas coisas? Qual a motivação? Por que você faz tudo isso? Nós fazemos muitas coisas. Mas quando nós falamos de uma vida para vencer o mundo, e nós achamos que nós estamos vencendo o mundo de alguma forma, a pergunta que Jesus faz para nós é: por que você está fazendo isso? Será que essa vitória vem de uma motivação correta?
Qual a motivação de você falar que isso foi uma vitória na sua vida? Então, até coisas boas, nós se fizermos com motivação errada, aquilo não é uma vida vitoriosa. Então, Jesus faz essa pergunta para cada um de nós. Eu queria que perguntasse. Avalie a sua vida neste momento. Qual a motivação da sua vida? Geralmente nós seguimos o mundo e a nossa motivação é um parâmetro, segue a regra, o parâmetro que o mundo fala. E nós enganamos achando que todos esses parâmetros que foram colocados é um parâmetro bíblico. Mas hoje Jesus está perguntando, qual a motivação? Será que nós não estamos vivendo muito no parâmetro do mundo para buscar uma vida vitoriosa? E se é esse parâmetro do mundo, Jesus não considera essa vida uma vida vitoriosa. A gente acha que ganha, mas na verdade estamos perdendo. Versículos 6 a 8. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue, e o Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e as 3 concordam entre si. Como Jesus venceu? Pelo Espírito, a água e o sangue. E as 3 se concordam entre si. Jesus foi batizado para começar o ministério público dele de 3 anos. E a água representa aqui o batismo. O sangue é o sangue derramado na cruz. E Jesus o quê? Envia depois o Espírito Santo. E você vai ver que a água, o sangue e o Espírito, elas resumem o ministério público de Jesus aqui nessa terra. E é a vida que nós vamos viver. Nós fomos batizados. Eu sei que tem jovens aí que não foram batizados. Batismo é uma coisa muito importante. Porque o ministério de Jesus começa com o batismo. E a nossa vida como cristãos começa com essa confissão pública da nossa fé. Nós começamos com o batismo. Nós derramamos sangue. O que seria sangue aqui? Tentamos vencer os nossos desejos humanos. É uma briga, é uma batalha sangrenta em nossas vidas que nós vamos fazer até o dia que nós encontrarmos o Senhor. E essa batalha, ela não é perdida, porque Jesus enviou o Espírito Santo em nossas vidas. Em João 15, 26 está escrito assim: mas eu enviarei a vocês o encorajador, conselheiro, consolador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará ao meu respeito. O Espírito Santo vai falar sobre Jesus em nossas vidas. Ele enviou. E nós testemunhamos Jesus porque esse Espírito testemunha Jesus em nossas vidas. O que é uma vida cheia do Espírito Santo? É uma vida que testemunha Jesus Cristo através de nossas vidas. A minha e a sua vida é um testemunho. Jesus aparece através de nossas vidas. Isso é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Verso 9 e 10. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor, e Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. Quando falamos em testemunho, até no mundo dos homens nós usamos isso em tribunais. E Deus está testemunhando aqui. E como não podemos crer nesse testemunho de Deus? Nós só não vamos crer no testemunho de Deus se nós não cremos no Filho de Deus. Bom, e existe um perigo aqui. A questão é que todos nós, vocês e eu, recebemos esse testemunho de alguma forma, não é? É por isso que nós estamos aqui presentes nesse culto. Nós recebemos esse testemunho, nós somos alvo já desse testemunho de que Deus fez em nossas vidas
e que esse testemunho é verdadeiro, nós sabemos. Mas se nós que recebemos esse testemunho deixamos a vontade de Deus, o que acontece? Nós tornamos Deus mentiroso. Sabe que tipo de vida é esse? É falar que de boca para fora nós nos preocupamos com a igreja, que nós cremos em Deus, nós seguimos a Jesus, mas na nossa vida nós negamos a Deus. E vivemos dessa maneira, negando Deus. Isso é pior, porque com a nossa boca nós falamos de Deus, mas a nossa vida nega a Deus. E sabe o que acontece? Nós tornamos Deus mentiroso. As pessoas começam a chamar Deus de mentiroso. Por que que hoje a sociedade, ela banaliza Deus? Por que que os evangélicos, por que que os cristãos, né, estão sofrendo tanto no mundo de hoje? Será que talvez não somos, o culpado somos nós? Que falamos demais e não viver o que nós falamos, o que nós cremos. As pessoas estão falando que Deus é mentiroso. E nós, às vezes, contribuímos para isso. É ou não é? Nós sabotamos a nossa própria fé, a nossa própria igreja. E é claro que as pessoas vão falar, esse Deus é mentiroso, esse negócio de palavra de Deus, de Bíblia, é tudo manipulação. Porque nós, pessoal, nós não estamos vivendo isso. Por isso, pessoal, que é importante orar sem cessar. Por que que Paulo fala que nós temos que orar sem cessar? Por que que vocês estão, sábado à noite, acompanhando este momento de reflexão? Por quê? Porque a nossa motivação tem que estar no lugar certo. Você pode falar de Deus, mas se a sua vida não mostra isso, se a sua motivação está longe de Deus, infelizmente as pessoas vão chamar Deus de mentiroso. Por isso que devemos nos vigiar, temos que orar, temos que meditar na palavra, temos que ouvir essas reflexões, a pregação que é feita, nós temos que nos reunir para cultuar. Por quê? Para manter a nossa motivação em Jesus. Por isso que eu espero que vocês não sejam apenas telespectadores. Eu espero que realmente vocês estejam acompanhando as pregações, porque o mundo vai encher de coisas na sua cabeça. E uma hora você vai achar que você está vivendo para Deus, vivendo uma vida vitoriosa, achando que Deus vai estar dando tudo. Pessoal, quem dá tudo é espírito maligno. Porque ele vai fazer de tudo para destruir. Mas quando nós entramos nessa lógica, tá? E você, né, já deixa longe, nós vamos chegar a esse ponto, mas assim, nós começamos a confundir que nós estamos tendo vitória em Deus com motivações erradas. E Jesus, de acordo com João, diz assim que esse não é uma vida vitoriosa. Então não sejam só telespectadores. E que nós possamos viver uma vida centrada na oração, no culto, e que nós todos possamos começar o dia junto com Deus. Você vai ver a conclusão desse capítulo, de caminhar em comunhão com Deus. Verso 11 e 12. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por Jesus. Jesus é tudo. E o que diz aqui? Se nós cremos em Jesus, nós somos nascidos de Deus. E nascidos de Deus, nós temos o quê? A vida eterna. A vida eterna. Jesus, pessoal, veio neste mundo para dar a vida eterna a todos nós. Conhecer Jesus. Se nós conhecemos bem Jesus Cristo, acabamos crendo em Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo, nós vamos amar. E amando, nós vamos obedecer.
E obedecendo, nós vamos ter o quê? A esperança. E é nessa lógica, e é nessa esperança que nós vivemos neste mundo. Mas aonde que está o início disso tudo? É de conhecer bem e de crer em Jesus Cristo. A nossa esperança é diferente da esperança deste mundo. A nossa esperança começa crendo em Jesus Cristo. É nesse princípio que nós vivemos neste mundo. Quem complicou o cristianismo? Jesus Cristo é tudo. Eu conheço, como diria, um testemunho de um diácono que mora lá na África, que ele diz que ele parou de fumar por causa do nome de Jesus Cristo. Porque toda vez, aí, claro, demorou um ano para ele parar, mas toda vez que ele colocava o cigarro na boca, ele falava assim, Jesus Cristo, e ele parava. Quando ele queria brigar com a esposa com violência, ele era uma pessoa violenta com a esposa, ele falava Jesus Cristo, e ele parava. E assim foi indo, e Jesus Cristo transformou a vida dele. Quando você está cometendo um pecado, diga o nome de Jesus Cristo. E vê se esse nome não tem poder na sua vida. Jesus Cristo é tudo para nós, pessoal. E esse Jesus Cristo nos vem dar a vida eterna. E ele nos transforma. Não esqueçam disso. Jesus Cristo é tudo. O cristianismo que nós estamos vivendo é um cristianismo molhado pelos valores do mundo? Quando falamos de vida vitoriosa, sucesso, será que é no padrão do mundo ou do padrão que Jesus está falando aqui? Nós temos que rever essas coisas. Qual a motivação? Por que você faz isso? Até para Deus. Por que você faz isso para Deus? Qual a sua motivação? Os judeus jejuavam, oravam. Qual a sua motivação? Então é essa pergunta que tem que ficar hoje à noite para nós. Verso 13. Escrevi estas coisas a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Os que creem no nome do Filho de Deus, os nascidos de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. A vida eterna, pessoal, é um tema que ela abrange toda a Bíblia. Para nós, a morte não é o final. E sabe, pessoal, vocês sabem que eu perdi o meu pai, assim, falando desse jeito humanamente, mas Deus chamou meu pai. E eu falo perdi porque ele não está mais aqui, né? Nós ficamos com saudade. Mas se eu ficasse só no perdi meu pai, sabe, eu ia estar desesperado. Só que nós sabemos que aqui não é o fim. Vocês não sabem como isso é consolador. Isso nos dá esperança. Eu sabe o que eu fiquei pensando? Como as pessoas que não creem em Deus lidam com a morte? Sabe, como é que minha mãe hoje estaria se ela não tivesse fé? É claro que todo dia, às vezes a tristeza vem, porque como morávamos na mesma casa, há coisas ali que você sente falta. A tristeza da despedida, ela continua. Mas imagina as pessoas que acham que a morte é o final. Como é que elas lidariam com essa situação hoje? Nós temos esperança que é Jesus Cristo. E eu queria dizer, pessoal, nós que somos jovens, achamos que nós não temos muito interesse pela vida eterna. É ou não é, né? Nós não temos muito. E sabe, o diabo vai fazer para convencer isso em nossas vidas. Viva e coma bem aqui. Aqui é a vida que você tem que usufruir. Sabe? A eternidade, pessoal, a gente não sabe o quão bom que é. Mas o diabo fala assim, é aqui. Comer bem, beber bem aqui na terra é importante. É o que Salomão fala em Eclesiastes. Mas é a motivação, qual é? Essa é a questão. E o diabo, ele vai levar tudo isso para uma motivação incorreta. Você vai beber e vai comer aqui, com a motivação errada. Nós cristãos temos que comer e beber e celebrar a vida, mas com a motivação correta. Então vocês veem como esse negócio de motivação é importante. O que motiva nossos corações. Então,
o diabo vai falar: aproveite, porque esse negócio de vida eterna tá lá longe e talvez não exista. Sabe? O que você vai experimentar lá é pior. Experimenta tudo aqui. Não caia nessa mentira. Não caia nessa mentira. Em nome de Jesus, não caia nessa mentira. Dedique a sua juventude para Deus. Dedique a sua energia para Deus enquanto você pode. Não chegue aos 40, 50 anos e aí falar assim: agora você nem vai conseguir. Não vai conseguir acompanhar a energia que você tinha quando você era jovem. É na juventude, pessoal, que nós temos que experimentar Deus. Nós temos que levar a sério a Deus. É nossa juventude, pessoal. Não seja enganada. Não seja enganado pelo diabo. Então a Bíblia foi escrita para falar que existe a vida eterna. E ela quer dar para todos. Deus quer dar para todos essa vida eterna. Para todos. Verso 14 e 15. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Ficamos com tentação, né? Ao ler esse versículo, é ou não é? Ficamos indignados quando lemos esse trecho. Só que aqui no contexto, pessoal, quando ele fala pedir, qual é o contexto do capítulo aqui? É pedir pela vida eterna. Pelo menos aqui no primeiro instante que nós vemos aqui, em 1 João capítulo 5, é você pedir o quê? Uma vida vitoriosa. Mas é uma vida vitoriosa como? Porque você crê em Jesus Cristo. Você é nascido de novo e você tem a vida eterna. E eu queria que nós fizéssemos essa avaliação. Como é que você está em sua vida? Como é que você está com Deus? Ora por isso. Senhor, restaura a minha fé. Restaura a minha fé, Senhor. Eu estou saindo da tua vontade. Estou me distanciando de ti. As minhas motivações já não são o Senhor. As minhas motivações são minhas. Tudo que eu faço é para, de alguma forma, para eu me sentir bem, para a minha glória, para eu buscar a minha felicidade, nos meus parâmetros e padrões. Senhor, restaura a minha fé. Essa deve ser a nossa atitude nessa noite. E olha o que em João 16, 24 diz: vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. Pedir. Mas quantas vezes eu pedi e o Senhor nos deu? Por que que Deus não responde quando oramos? Paulo diz que quando você pede de acordo com o seu desejo, Deus não dá. E é exatamente essa motivação errônea que muitas vezes nós oramos. Porque Ele sabe que esse pedido vai destruir com a sua vida. Por quê? Ela a partir de uma motivação o quê? Uma motivação de desejo próprio do nosso coração. Então, pessoal, motivação é muito importante. Verso 16 e 17. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará a vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte, mas há pecado que leva à morte. E não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Bom, pessoal, é um trecho muito difícil. Ele diz assim: há pecado que leva à morte, né? O que seriam esses pecados, né? Vamos ver aqui, Marcos 3:29. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Hebreus 10:26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Pessoal, nós recebemos o testemunho. Nós recebemos essa sabedoria que conhece a verdade. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos nascidos de Deus. E o que é que aqui o João está falando e que Paulo e que o Marco e o autor de Hebreus diz o quê? Né? Que as palavras de Jesus dizem o quê? Que no momento em que nós deliberadamente estivermos pecando, nós estivermos blasfemando contra o Espírito Santo,
Isso tem uma consequência eterna. Isso é muito claro aqui, pessoal. E por isso que nós temos que orar, pessoal. Restaura a nossa fé. Porque para as pessoas que têm fé e nós pecamos esse pecado que leva à morte, que o João diz, se isso for batido um veredito diante de Deus, a única coisa que espera essa pessoa é o julgamento. Não há mais graça, é o julgamento. E pessoal, Deus para chegar a esse ponto é muito difícil. E principalmente Deus manda pessoas na vida de vocês, amigos, pastores, para encher vocês toda hora, para vocês, sabe, eles não te deixam em paz, para você voltar logo para Deus, para a igreja. E nós nos sentimos incomodados, falando assim, para, você só fala disso, mas saiba que isso é graça de Deus na sua vida. No momento em que você não tiver mais pessoas ao seu redor falando de Deus, saiba que o julgamento de Deus vai ser feito. A única coisa que vai te esperar é o julgamento. Não existe mais graça. Então, enquanto tem tempo, pessoal, vá atrás dos seus amigos que estão longe de Deus. Fique no pé deles. E temos que orar por nós mesmos também, para que Deus restaure a nossa fé em Jesus Cristo. Não siga a lógica do mundo. Não siga essa motivação, pessoal. Uma hora nós estaremos tão longe de Deus, que as pessoas olhando para a nossa vida não vão mais enxergar Jesus Cristo e vão chamar Deus de mentiroso. E o pior, nós que recebemos testemunhos e nós cometemos esse pecado que nos leva à morte, não tem mais volta. O que nos espera é apenas o julgamento. E nós vamos por finais, verso 18 a 21. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Amém. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora, vivamos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Nós somos nascidos de Deus, tá ok? E por mais que nós vivamos no meio onde o maligno, ele reina, temos o quê? A proteção de Deus em nossas vidas. Por isso que o maligno não nos toca. A vida cristã não é uma bolha, pessoal. Nós temos que estar no mundo. Mas nós pedimos, inclusive no Pai Nosso, para nós não cair em tentação no mundo. E nós não vamos cair quando a nossa motivação estiver firme e que, nascidos de Deus, Deus protege. É lá, no meio do mundo. E nós vamos vencer, pessoal. Porque se nós cremos em Jesus, somos nascidos de Deus, Deus nos vai dar essa vitória. E é essa vida vitoriosa que eu queria fazer o convite para vocês nessa noite. E uma atenção que o João dá aqui no final é falar assim, afastem-se dos ídolos. Porque nessa caminhada como cristãos, Deus às vezes, ou muitas vezes, acaba não sendo mais prioridade em nossas vidas. O que é um homem interior saudável? Eu falei isso quando estava falando do 3º João. Um homem interior saudável é aquele que tem as prioridades na ordem certa. Tá certo? Não é largar o mundo e seguir a Deus. Não. Um homem interior saudável é uma pessoa que tem prioridades na ordem certa, de acordo com o Evangelho. Isso sim é um homem saudável, um homem interior saudável. E é isso que eu quero que vocês possam ir montando durante a vida. E eu também estou nesse processo. Nós temos que orar. Mas muitas vezes Deus para de ser prioridade. E às vezes a nossa prioridade se torna os filhos, a esposa, o seu diploma, o meu diploma, o emprego, o dinheiro. E por isso que João fala, afastem-se dos ídolos. Afastem-se dos ídolos.
E isso pode te afastar de Deus. Bom, nós ouvimos, como no começo do culto, histórias, né, de pessoas que venceram o mundo, viveram em vitória. Quem são essas pessoas? São pessoas que estão em comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo. São pessoas que colocaram Jesus Cristo como o centro de suas vidas. Creem em Jesus Cristo, mas porque creem, amam, obedecem os mandamentos de Deus. E se você viver com essa motivação, como nascido de Deus, com certeza você vai viver uma vida vitoriosa em Deus. Pessoal, não importa as circunstâncias, as coisas acontecem em nossas vidas. Coisas boas, coisas ruins. Há pessoas que sofrem a vida inteira. Há pessoas que vivem, né, confortavelmente a vida inteira. Não sei, são várias situações, são vários, diria assim, várias maneiras, né, que as pessoas têm de vida aí neste mundo. Mas sabe o que é mais importante, pessoal? É a motivação. Se nós cremos em Jesus Cristo, nós somos nascidos de Deus. E é nessa verdade que a nossa motivação deve estar firmada. E baseado nessa verdade, se nós formos viver levando essa verdade como prioridade, com certeza eu e vocês, nós vamos viver uma vida vitoriosa. Não sei nos parâmetros do mundo, mas diante do nosso Senhor, nosso Pai, diante de todos os testemunhas, aqueles que já foram martirizados, a igreja vai reconhecer que nós tivemos uma vida vitoriosa. Então, deixem os ídolos de lado. Invista na sua vida espiritual. Invista, pessoal. Invista. Então, para finalizar, convido vocês a viver o mundo. E espero que todos os dias vocês possam investir na vida espiritual e verificar e vigiar a sua motivação. Deixe a sua motivação longe da contaminação do diabo. E com essa motivação, se nós pedirmos a Deus, Deus vai responder às nossas orações. E o mais importante em que João termina aqui é que essa vida vitoriosa tem algo muito bom, que é a comunhão com Jesus Cristo. Deus dá a mão. Vamos segurar na mão de Deus. Segure na mão de Deus. Firme. E você sabe que você segurou, sabe o que Deus diz, né? Mesmo você soltando, Deus está segurando sua mão. Mas segura nesse Deus e vamos viver em comunhão com Jesus Cristo. Então, convido a todos a viverem essa vida e que no dia em que nós estivermos ali no caixão, as pessoas possam falar, né? Não digam isso, nossa, Deus é mentiroso, Deus foi muito mentiroso olhando a vida desse cara. Que não seja essa a confissão das pessoas, mas que as pessoas possam dizer, essa vida, essa pessoa, o pastor Davi, cada um de vocês viveram uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. Que testemunho, né, pessoal? Então é isso que eu desejo na vida de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Senhor, derrama a Tua graça sobre nossos jovens. Que todos nós possamos viver essa vida vitoriosa, Senhor, em nossas vidas. Onde Jesus é o centro, onde Jesus é tudo, Senhor Deus. E, Senhor, se há alguma motivação errônea ou mal direcionada em nosso coração, Senhor, eu peço a Tua graça para que o Senhor esteja redirecionando, Senhor, as nossas motivações para a forma correta, Senhor Deus, de acordo com o Teu Evangelho, Senhor. Senhor, e que todos os jovens aqui, vivendo dessa maneira, possam glorificar o Teu nome, por simplesmente viver de uma maneira correta, com a motivação correta, Senhor Deus. É o que nós pedimos, essa bênção, que os jovens dessa igreja sejam conhecidos por outras pessoas,
porque seguem Jesus Cristo, creem em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é tudo na vida deles, Senhor Deus. A nossa motivação é correta e que isso, Senhor, as pessoas possam ver em nossas vidas e possam glorificar a Deus que está no céu, Pai. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e sempre. Amém.